Olá, estudante, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre otimização de API. Bem, muito provavelmente você já fez ali um tutorial, já leu a respeito, até já implementou um exemplo, de implementação de API com Node.js. E muito bom que você saiba fazer isso, é bem interessante, né? Afinal, saber implementar uma API, um back-end para uma aplicação, ou para uma ou mais aplicações, na verdade, é uma skill extremamente interessante. Porém, o que muita gente não te fala, nos cursos, e até muitas vezes não é nem culpa dessa galera, mas porque às vezes o vídeo tem que ser rápido, o material tem que ser enxuto, é sobre o depois, Ou seja, você implementou a API, mas você precisa botar essa API no ar. Muito provavelmente você também já viu algum tutorial sobre como colocar no ar, mas a questão é, a partir do momento que você coloca a sua aplicação no ar, ou seja, você publica a sua API, você precisa se preocupar com algumas questões de performance. Para poder entender esse problema, vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo bem básico. Bem, eu trouxe aqui um exemplo de uma API com Node.js, TypeScript, que acessa um banco de dados no MongoDB. É uma API muito simples que só tem um único serviço. Então, basicamente lá dentro dessa API, ela gerencia uma coleção de contatos dentro de um banco do MongoDB. E aí tem um único serviço que vai recuperar todos os contatos cujo nome conter uma determinada string ali e tudo mais. Um serviço bem simples, Para poder mostrar isso aqui, exemplificar, eu vou criar aqui, eu tenho um script, na verdade, que popula o banco. Então pode ver que eu não tenho nenhum serviço de cadastro. Então eu criei um script aqui para popular o banco. Só que aqui, para ficar interessante, eu vou falar para ele colocar 100 mil contatos neste banco de dados. Eu vou rodar esse script e já eu volto. 2000 years later. Bem, depois de muito tempo, nós inserimos aqui 100 mil contatos, Só para deixar claro, eu estou utilizando aqui o Docker, criei um container com um MongoDB para eu poder criar o banco lá dentro, E coloquei também o Mongo Express para a gente poder dar uma olhadinha rápida no banco, Então eu estou rodando aqui o Mongo Express, ele já achou aqui, o meu banco de dados, eu vou clicar aqui e ele tem lá a coleção de contatos. Eu vou clicar aqui, nós temos, 100 mil documentos, certo? Então tá aqui listando, eu utilizei o Faker, para gerar aqui nomes, e-mails, telefones e datas de nascimento aqui falsas, para a gente poder popular este banco. Agora eu quero fazer alguns testes nessa aplicação. Então a gente tem uma coleção bem grande, tem 100 mil documentos. O que acontece se eu fizer algumas requisições nesse serviço? Primeiramente eu vou rodar aqui meu servidor. Ok, ele está rodando. E para simplificar, eu não vou nem utilizar o Postman ou alguma ferramenta, nem a ferramenta que eu vou utilizar daqui a pouco para fazer a requisição. Como esse serviço está disponível via GET, eu vou fazer uma requisição aqui no próprio browser mesmo. Então, aqui eu coloquei o endereço da API, o endereço, o endpoint do serviço. Eu vou pesquisar por todos os contatos que têm o nome Sidney. Eu vou tentar primeiro com o Sidney do meu jeito, porque nos meus testes aqui ele não retornou nada não, Vamos tentar a Sidney aqui no final. Poxa, deixa eu ver se tem aqui algum Souza. Caramba, o Faker não curte mesmo o meu nome, Vamos trocar o sobrenome aqui para Braga. Eita ferro. Pra você ter uma ideia, olha o tamanho do JSON, Eu utilizo aqui o JSON Viewer no Chrome, ele nem conseguiu transformar aqui, Vou colocar aqui o highlight no vai travar o Chrome, eu acho melhor não. Então pode ver que é um JSON bem grande, Eu vou tentar copiar aqui o conteúdo. Vou criar um novo arquivo JSON aqui na raiz mesmo, Colocar aqui context.json. Vou colar aqui e eita, tem muita coisa, Pode muito contato. Então pode ver que esse JSON de retorno, quando eu faço a pesquisa lá por todos os contatos cujo nome contenham o termo Braga, trouxe aqui não sei nem que quantidade de contatos. O importante aqui não é nem saber a quantidade de contatos que ele retorna, mas saber que isso aqui é um JSON bem grande, E aí, será que tem algum problema, se a gente deixar esse serviço desse jeito? Será que as aplicações front-end vão responder bem? Bem, não dá para ficar nos achismos, então eu vou mostrar aqui a ferramenta que a gente vai utilizar para responder essa pergunta. Bem, para responder essa pergunta eu vou utilizar uma ferramenta de teste de performance. Então, se você assistiu lá a oficina do Postman, a gente utiliza o Postman para fazer testes
da correção, né, da API, da corretude, se ela está funcionando do jeito que ela falou que deveria funcionar, ou seja, recebe uma determinada requisição, devolve lá uma determinada resposta. Não é o propósito hoje. Hoje a gente vai fazer um teste de performance. Existem várias ferramentas para você fazer testes de performance. Eu vou te mostrar a ferramenta que eu gosto, que é Artillery. Para instalar ela, dá para instalar aqui via Node mesmo. Você vai executar npm-i-g Artillery. Então você instala ela de forma global para você poder utilizar ela aí quando você bem entender. Bem, vou dar um Enter aqui para instalar e já volto. Já instalou aqui a ferramenta, né? E como é que eu utilizo o Artillery? Existem várias formas de você utilizar ele, mas a forma que eu mais gosto é você criando um arquivo de testes, tá? Então vou fechar esses caras aqui, e aqui na raiz do projeto mesmo, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de load testes, ou seja, testes de carga. E aqui eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de find_context. É onde eu vou criar aqui o teste de carga, né, desse serviço, que na verdade é o único serviço que a gente tem. Então, .yaml. E aí é o seguinte, o arquivo ele vai ficar assim. Bem, então esse é o arquivo de configuração para a gente fazer o teste lá naquele serviço, tá? Basicamente ele é dividido em duas partes. Um bloco de configuração, onde a gente tem primeiramente o alvo, né, que é a endereço raiz da API, e as duas configurações mais importantes estão aqui, que é nesse bloco chamado Phases. Aqui a gente tem a duração do teste, então é um teste de 10 segundos. E o outro parâmetro é onde a gente vai realmente estressar a API. Por quê? Esse Arrival Rate é a quantidade de requisições que o Artillery vai fazer para a nossa API por segundo. Então, no caso aqui, qual que é o cenário? A gente tem um teste de 10 segundos, onde a cada segundo eu vou fazer uma requisição. Bem, e aqui tenho mais um bloco onde eu posso criar variáveis. Eu criei uma variável chamada name para passar lá aquele nome, né, aquele trechinho, aquele textinho que eu quero lá pesquisar nesse serviço de contatos, ou seja, eu quero todos os contatos cujo nome contenham a palavra Braga. Bem, e a segunda parte, né, o segundo bloco desse arquivo de testes é o bloco de cenários. Então aqui, basicamente, você pode colocar todos os serviços que você quer testar. Então aqui, como eu só tenho um, eu coloquei aqui um único cenário que eu chamei de encontrar, né, recuperar os contatos pelo nome. E aí tem o bloco do fluxo aqui, né? O que é esse flow? Então aqui a gente tem, né, que a gente vai fazer uma requisição do tipo get. Esse é o endpoint do serviço, então /context/name, o nome, né, que a gente quer filtrar, né, aquela string, que no caso aqui ele vai injetar a variável name com o texto Braga, e a gente fala que a gente espera o status code 200, que é o status de sucesso. Vamos executar isso aqui, deixa eu ver se eu não errei nada, né, na configuração desse cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele mesmo terminal ali, você pode, aqui como meu terminal está ocupado, e para não dividir o terminal, ficar ruim para vocês enxergarem, eu vou utilizar esse mesmo terminal aqui. Eu só vou entrar na pasta aqui do projeto. Então agora eu vou executar o comando do Artillery. Então Artillery run, e aí eu tenho que apontar o arquivo, né? No caso aqui eu estou na pasta raiz desse projeto, então eu vou falar para ele, entra lá na pasta load testes, o nome do arquivo, que é o findcontext.yaml. Vamos executar esse cara e ver o que ele vai mostrar para a gente. Lembrando, estou com a minha API aqui, o servidor da API rodando, né? Vou dar um Enter aqui e vamos dar uma olhada aqui no que ele vai mostrar pra gente. Aqui só uma correçãozinha, né? Tinha um hífen a mais aqui, tá? Então deu um probleminha lá. Vou executar de novo, tá? Perdão. Vamos ver aqui o que ele vai mostrar pra gente. Então aqui ele começou a fase de testes e agora a cada segundo ele vai fazer uma requisição e vai dar alguns dados pra gente. Eu vou esperar ele terminar de executar tudo e aí eu vou mostro para vocês o que ele está exibindo aqui pra gente, ok? Então veja só, aqui ele deu o relatório final, né? Ele mostrou aqui, ó, eu recebi 10 HTTP codes 200 porque ele fez 10 requisições. Aqui a taxa, né, de uma requisição por segundo. E aqui ele vai trazer alguns dados para a gente. Por exemplo, aqui ó, o tempo, né, em milissegundos. Então o mínimo foi de 169 milissegundos, o máximo de 218. Deu aí uma média de 175 milissegundos, né, para cada requisição. Vai falar que deu 10 respostas, tal, que enfim, teve 10 requisições completas, ou seja, mandou a requisição, recebeu resposta. E aí no final você tem, né, as estatísticas. Você vai perceber que, às vezes, durante, ele vai te dando algumas parciais, né? Então aqui, por exemplo, ele me deu 2 parciais. Uma parcial lá após 4 requisições e uma após 6. Mas o mais importante é esse relatório final. Legal, então quer dizer que
Se a gente publicar essa API e a gente tiver ali uma requisição por segundo, sucesso, a API vai aguentar tranquilamente. Lógico, né? Em um servidor que tem aqui as mesmas configurações do que eu estou utilizando, né? Então, só a título de curiosidade, eu vou colocar aí na tela, né, as configurações deste computador que eu estou utilizando, que não é um computador, um server, né? Enfim, não é um computador para esse propósito. Bacana, só que vamos pensar, né? Que aplicação é essa que você colocou no ar que só recebe uma requisição por segundo? Às vezes pode ser, dependendo da aplicação que você fez, não é normal, é assim mesmo, né? Esse é o fluxo de acesso e tal. Mas vamos pensar que você está implementando uma aplicação que vai ser grande, né? Um e-commerce, por exemplo, você botou lá uma Black Friday, quer que tenha bastante acesso. Será que vai aguentar? Então vamos aumentar aqui de pouquinho em pouquinho para ver aqui o que vai acontecer. Então eu vou sempre manter os testes com duração de 1 segundo para não ficar muito extenso e vou aumentar aqui de 1 para 10. Então agora vai receber 10 requisições por segundo. Lembrando que a cada requisição aquele JSON grandão é retornado, tá? Então vamos rodar novamente e ver o que acontece. Olha só, então aqui ele falou que ele conseguiu, né, fazer as 100 requisições, né, 10 por segundo, 10 segundos, né, 10 vezes 10, aguentou, né, tá guerreiro aqui, só que você vai perceber que os tempos médios, né, já começaram a aumentar. O tempo de resposta aqui, por exemplo, foi de 210 milissegundos no mínimo, né, e o médio foi ali algo quase 2 segundos, né, então demorou quase 2 segundos aqui, em média, tá? Para responder. Aqui no caso a gente pode ver o tempo, né? Então aqui o mínimo, né? O mínimo que ele demorou foi 238 milissegundos e o máximo foi 3 segundos e meio, mais ou menos, né? Teve alguma requisição ali que demorou mesmo para ser respondido, tá? Provavelmente lá pelas últimas requisições. Bem, legal. Vamos estressar um pouquinho mais, né? Vamos jogar aqui 50. Então 50 requisições por segundo vezes 10, 500 requisições. Vamos executar. Eita ferro! O que acontece? Se a nossa aplicação, nessas condições, do jeito que ela foi implementada, ela recebesse 50 requisições por segundo exatamente, então nesse período de 10 segundos, 500 requisições, 445 requisições dessas 500 iriam falhar. Ou seja, não ia ter resposta, deu timeout. Então aqui a gente já começou a ver o gargalo, né? A nossa aplicação não aguenta este cenário. E para pensar, né, 50 requisições por segundo, se a gente pensar em um e-commerce ali, é meio que normal, né? Então vai receber bastante requisição mesmo. Então aqui a gente já tem um ponto de falha de performance. O que a gente pode fazer para resolver? Eu vou mostrar para vocês 3 coisas que você pode fazer, não que vai resolver totalmente, tá? Mas vai ajudar bastante a deixar a sua API mais performática. Detalhe, eu não vou entrar aqui em coisas mais voltadas a DevOps, por exemplo, containers, Kubernetes e coisas do tipo, tá? Eu vou falar aqui de 3 coisas que você pode fazer na própria implementação da sua API para deixar ela mais performática. Vamos comigo? Bem, o primeiro problema é justamente devolver todos os resultados possíveis de uma vez. Então, sei lá, naquela pesquisa lá sobre o termo Braga, ele retornou um monte de contato. Então pensa o seguinte, imagina que você desenvolveu essa API desse jeito, aí uma aplicação front-end, como um aplicativo para celular, por exemplo, está acessando essa API para fazer a pesquisa, fizeram lá a pesquisa pelo termo Braga, e aí você devolveu esse JSON gigante para esse aplicativo de celular. Qual que é o problema? Muito provavelmente, se quem desenvolveu essa aplicação simplesmente pegar a resposta e já tentar renderizar lá essas informações, né, na tela do usuário, vai travar o app. Aí o que vai acontecer? O dev front-end vai ter que pegar essa resposta e implementar algum tipo de paginação. Mas mesmo assim, se dependendo do tamanho desse JSON, pode fazer com que a aplicação trave. Então quer dizer, você tem uma implementação que não é legal e que acaba trazendo problemas lá para outra ponta, né? Lá para quem vai desenvolver as aplicações de front-end. Pensa o seguinte, na grande maioria dos casos, você não precisa retornar todos os registros da tabela, todos os documentos da coleção. Tem que ter alguma filtragem. Ah, mas já tem aqui a filtragem, né? Pelo nome, mas mesmo assim, se a gente viu ali o exemplo do tamanho do JSON. Então,
Primeira dica é, nesses casos, implemente paginação. Maioria dos bancos de dados possuem soluções de paginação. Então, segunda coisa, né? É o seguinte, quando você for implementar a paginação, não faça a paginação aqui, ó, no seu controller, por exemplo, aqui no seu código. Pego tudo lá, né, do banco de dados, aí eu vou decidir aqui, vou fatiar. Então, utilize os recursos de paginação do próprio banco de dados. Então, por exemplo, no caso do MongoDB, tem como você fazer paginação na própria consulta. Então, a gente vai alterar aqui 3 arquivos, né? Eu tenho aqui meu controller, que é o cara que trata cada requisição, devolve a resposta. Eu tenho um DAO que faz a consulta. Como aqui o propósito não é gastar muito tempo criando linha por linha de código, eu vou fazer essas alterações e já volto e te mostro aqui com detalhes, ok? A few moments later. Bem, voltei aqui. Primeira coisa que eu fiz é o seguinte, esse serviço agora ele vai receber 2 parâmetros ali de consulta, né? 2 query parâmetros, que são o page e o per page. Qual que é a ideia? O page é qual a página que ele quer trazer e o per page é a quantidade de contatos por página. Então, qual que é a ideia? Se eu quero, me traz os 10 primeiros contatos, então eu vou passar o valor 1 para page e o valor 10 para per page. Aí eu, beleza, consumi, digamos que o meu usuário lá no front-end falou, deixa eu ver o resto, né? Vai para o próximo. Aí eu vou falar, agora me traz a página 2, ainda com 10 contatos, tá? Então, eu consigo paginar isso aqui. Então, aqui está toda a tratativa para paginar. O código dessa solução completa vai estar no GitHub, o link vai estar aparecendo aí na tela, tá? Subindo aqui a camada, a gente vai ter aqui, né, o nosso controller, que vai receber, vai utilizar essa função aqui, getParams, para pegar lá do HackQuery, né, ou seja, dos parâmetros de consulta, esses 2 parâmetros page per page. E agora o DAO, que antes fazia aquela consulta, só passa o nome e me traz todo mundo que tem esse nome, recebe também qual que é a página e o per page. E por sua vez no DAO, aqui eu estou utilizando a biblioteca Mongoose, e o Mongoose basicamente é só uma interface ali em cima, né, do MongoDB. Então aqui na minha consulta, que antes eu só tinha esse name, né, passando aqui, era uma consulta aqui em variável acasos, né, não interessa se estava maiúsculo ou minúscula, ele trazia todos os contatos que continham, né, esse trecho que está aqui nesse parâmetro name. Eu também uso aqui, né, as funções skip e limit para poder fazer esse fatiamento, essa paginação. Então não é uma consulta, me traz tudo. No caso aqui ele vai me trazer só aquela fatia dos resultados. Agora que a gente fez essas alterações, então eu vou mudar também meu teste, né? Então aqui no meu teste, antes eu só estava passando aqui esse name, agora eu preciso passar mais 2 query parâmetros, tá? Vou fazer essa alteração aqui rapidinho e já volto. Então olha só, eu adicionei mais 2 variáveis aqui, né, page per page. No caso aqui eu vou pedir a primeira página deste resultado, né, dos contatos cujo nome contém Braga, 10 por página, tá? Mas eu preciso mais, preciso menos? Bem, tudo bem. Aí pensa que isso aqui vai ser a aplicação front-end passando para API. Então aqui é um cenário onde eu retorno os 10 primeiros, tá? Mas pensa que é um usuário do outro lado. Será que ele vai ficar olhando, né, essa listona gigante? Então 10. E aí, obviamente, como eles são query params, eu preciso colocar aqui interrogação e passar, né, esses 2 parâmetros, o page e o per page. Bem, vamos testar agora, né? Vamos ver como é que a nossa API vai se comportar. Porque aqui é o seguinte, eu quero melhorar 2 coisas, né? Eu não sei se ele vai responder todas as requisições, mas eu quero pelo menos reduzir esse número, né? Que é o tempo de resposta, e também aqui, né? Porque ele arregou para 445 requisições. Vamos ver se ele arrega menos, né? Pelo menos. Então, eu vou executar aqui novamente e já volto. E olha só, ele aceitou todas as 500 requisições, respondeu todas as 500. E olha o tempo mínimo, não é que drástico, 4.3 milissegundos, é muito rápido. Então, olha a diferença que faz você fatiar, né? Então, ao invés de trazer todos aqueles resultados, aquele JSON super pesado lá para sua aplicação front-end, trazer um JSON mais limitado aí, né? Então, apenas 10 contatos e tudo mais. Dá até para a gente brincar um pouquinho, ó. Vamos aumentar aqui o per page. Por exemplo, retornar 50 contatos, né? Eu acho até bastante coisa. Imagina lá, o cara tá no celular, né? Vai querer ver um listão de 50 contatos. Vamos aumentar e vamos ver se ele vai aguentar ou pelo menos a quantidade que ele vai arregar, né? Então continua aqui igual, 10 segundos, 50, né? Requisições por segundo. Vamos executar novamente. E olha só, aguentou, né? Aumentou só um pouquinho aqui, né?
um milissegundo, né, mais ou menos, aqui no tempo mínimo, no caso. Aqui, logicamente, acabou aumentando os outros tempos, mas ele conseguiu, né, ele suportou aí as 500 requisições, as 50 requisições por segundo. E agora que a gente bateu a meta, vamos dobrar a meta. Então, vou colocar aqui 100 requisições por segundo, né? Vamos ver que ponto que ele vai falhar agora. Então, 100 requisições por segundo vai dar 1000 requisições no período de 10 segundos. Vamos rodar isso aqui. Ó, né? Aguentou as 1000 requisições. Vamos aumentar de novo, né? Então, vou aumentar agora para 500 requisições por segundo, né? 5.000 requisições, tá? No período de 10 segundos. De novo. Agora não rolou, né? Então, só para lembrar, a gente estava mandando aqui 500 requisições por segundo, dá 5.000 requisições, e aí teve um momento que embolou. Então, ele arregou aqui para 3.668 requisições, né? Mas calma, a gente está no primeiro passo. Vamos aplicar os outros 2 passos para ver se a gente consegue, se não atender a tudo isso aqui, né? Mas pelo menos a gente diminuir essa quantidade, né, de requisições que ele não suportou, não conseguiu responder. Vamos para a segunda sugestão de melhoria. Bem, aqui o outro problema que a gente tem agora tem a ver com a tecnologia que a gente está utilizando. Então essa API ela foi implementada em Node.js e o Node ele tem uma característica bem importante que ele é single thread, ou seja, utiliza a priori apenas uma thread do seu processador. O que isso significa, né? Então aqui no caso a gente está mandando, né, 500 requisições por segundo. Só que como que o Node trabalha? Ele vai receber aqui uma requisição, vai executá-la de forma completa, devolve a resposta, né? Enfim, pega a próxima requisição, executa por completo, pega a próxima requisição. Então isso para cada uma das 500, no caso aqui nosso, das 5.000 requisições. Então o que acontece? No começo ele até que vai bem, só que vai chegar uma hora que ele vai começar a embolar. Dependendo do computador, servidor que está executando a nossa aplicação, a gente está utilizando de uma forma muito pobre os recursos. Por exemplo, esse meu computador ele tem 6 núcleos e 12 threads. O que isso significa? Que ele tem 6 núcleos, então é como se o meu processador na verdade fossem 6 processadores. Só que os fabricantes de processadores, associados ali com os desenvolvedores de sistemas operacionais, desenvolveram esse conceito de thread, que é como a gente mentisse para o sistema operacional falando, na verdade não são só esses núcleos, tem mais, né? Então, por exemplo, no caso do meu processador, os sistemas operacionais enxergam nele 12 threads, é como se tivessem 12 núcleos. Então, quer dizer, ao invés de eu ter apenas um núcleo recebendo requisições, eu poderia ter 12 recebendo essas requisições. Só que, para tanto, eu tenho que reimplementar aqui o meu server, né? Então, aqui meu script de server, que eu start aqui o servidor, ele é single thread. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implementar aqui um outro server, só que ele vai ser clusterizado. O que isso significa? Que ele vai utilizar todas as threads que eu tiver disponíveis no meu processador. Já volto. 1 hour later. Bem, e esse é o meu servidor clusterizado, ou seja, é o meu server que agora vai utilizar todas as threads do processador. Como que eu implemento isso? O próprio Node tem uma API chamada Cluster, né? Uma biblioteca ali, né, chamada Cluster, pela qual você pode utilizar as threads do seu processador, né? Na verdade, o processador do servidor da aplicação, da máquina que vai executar a aplicação. Bem, como é que funciona, né? Cada cluster desse ele é executado em um processo, então aqui na API do cluster. Então essa API ela vai ter aqui um processo que vai ser o primário, ou o mestre, né? Esse processo que vai abrir e liberar, né? E vai botar para executar as outras threads. Então aqui a gente tem basicamente o nosso server dividido em um if-else, ou seja, em 2 condições mutuamente exclusivas. Nesse if aqui, né, nessa primeira condição, a gente verifica se esse processo é o primário. Então, basicamente, se for, ele vai alocar as outras threads, né? No meu caso, as 12 threads para trabalhar. Como que ele faz isso? Então, primeiramente, ele verifica quantas threads o processador tem, né? Aqui nessa função CPUs. Aqui, na verdade, essa função não vem lá da API Cluster, mas da API OS, Sistema Operacional, lá do Node. Então, verifica aqui a quantidade de threads. Vou exibir aqui a quantidade. Para cada quantidade de threads, eu tenho um laço for clássico aqui, né? Onde eu faço o fork desse processo, ou seja, eu aloco esse processo para mim, para eu poder trabalhar. Aí eu até mostro aqui qual que é o PID, né, ou seja, o identificador de processo dele, e
Beleza, vou alocar esses caras aqui. Bem, e aqui no else eu tenho basicamente onde a aplicação vai rodar. Então esse else ele vai executar uma vez para cada uma das 12 threads. Então vai mostrar aqui qual que é a thread. E eu tenho basicamente o mesmo código que eu tinha lá na versão single thread aqui nesse else. E aí é o seguinte, eu criei um outro script, né? Aqui eu tinha um script start para executar a versão single thread e tenho aqui o script clustered para executar a versão clusterizada, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou matar o servidor e agora eu vou executar a versão clusterizada. Então ele vai dar um monte de log aqui para mim, porque para cada processo, né, ele vai mostrar lá, basicamente, como se fossem réplicas do servidor, né? E aí, beleza, que ele mostrou que todas as threads estão em execução. Vamos agora repetir o teste, tá? Quer dizer que agora ele vai conseguir dar conta de todas? Não sei, provavelmente até não, mas eu quero ver se pelo menos melhora esses números aqui. Então, vou executar novamente, lembrando, né, cadê aqui o nosso arquivo, que a gente está num cenário de 500 requisições por segundo num teste de 100 segundos. Cada JSON vai ter ali um tamanho de 50 contatos, né? Vamos executar aqui de novo. Olha só, já diminuiu aqui, né? Então, a gente estava falhando lá 3.000 e poucas requisições. Agora já deu uma melhorada aqui, né? Deu 2.764. Como eu falei, não é a solução definitiva, mas já deu uma boa melhorada. Além disso, tem uma outra questão também que ajuda, que eu não mostrei aqui para vocês, que é a forma como você abre a sua conexão lá com o MongoDB no caso. O MongoDB, por padrão, ele abre um pool, né, de, eu acho que é 10.000, né, uma fila lá de conexões de tamanho de 10.000. Ou seja, ele vê lá se tem uma conexão aberta, beleza, se não tem, abre outra, se não tem, abre outra. E aqui no caso é interessante limitar, né? Aqui no caso eu limitei em 10 até a recomendação lá deles. Então você consegue reutilizar aqui conexões, tá? Então já essa parte já estava otimizada. Bem, aqui já deu uma melhorada, né? Vamos tentar achar aqui um número, né? Onde, sei lá, ele consiga aguentar, né? A gente tinha feito 500, tinha feito com 100, né? Vamos diminuir aqui para 300 para ver como que ele vai se comportar. Então vou executar aqui de novo. E veja só, 300 ele aguentou. Aí você pode falar, poxa, Sidney, mas aí você está roubando, você diminuiu, né? É, mais ou menos. Então a gente viu lá que ele aguentou um pouco mais, né, do que a versão single. Vamos testar agora esse número aqui de 300 por segundo, só que na versão single thread. Então eu vou matar aqui e vou rodar a versão single thread e vamos repetir esse teste agora na versão single thread. Aí, ó. Consegue ver a diferença? Então, enquanto que na versão clusterizada 300 requisições por segundo ele aguentou tranquilo, foi de boa, já na versão single thread, ó, ele arregou para quase metade das requisições, né? Então a gente tinha aqui nesse cenário 3.000 requisições no período de 10 segundos, ele arregou para 1.325, então é muito ruim. Então a gente já consegue ver como a versão clusterizada é melhor. Só que eu prometi para vocês que eu ia mostrar 3 formas, e essa última ela é muito interessante. Vamos ver? Esse tipo de serviço que a gente implementou aqui, né, um serviço onde eu vou listar aqui registros, né, documentos do meu banco de dados, o que acontece? Qual que é uma característica aqui que é bem interessante? Nessas, sei lá, 3.000 requisições que a gente fez, você concorda que ele vai devolver 3.000 vezes o mesmo resultado? Isso significa que, por 3.000 vezes, a gente vai fazer acessos ao banco de dados, ou seja, 3.000 acessos ao banco de dados. O que você, desenvolvedor iniciante, tem que ter na cabeça? Uma coisa é a sua aplicação, outra coisa é o banco de dados. Então é um recurso externo à sua aplicação. A sua aplicação não tem aquele total controle sobre esse banco de dados. Então a gente tem uma conexão, né, entre a sua aplicação e o banco de dados. Toda vez que você tem uma conexão, seja a sua aplicação com o banco de dados, sua aplicação com um arquivo em disco, sua aplicação com outro computador em rede, entenda que isso tem custo de tempo, de processamento e tudo mais. Então isso também está atrapalhando aqui o desempenho da nossa API, né? E olha que nesse cenário, né, eu estou utilizando aqui o Docker na minha máquina, né, tudo é para ser até um pouco mais performático. Mas e se esse banco tivesse lá no Atlas, por exemplo, né? Então pode ter certeza que todos esses testes de performance ia dar um resultado pior, tá? Porque a gente já tem esse gargalo da internet, né, de fazer esse acesso lá ao servidor do Atlas
por mais performático que esse servidor seja. Às vezes até as suas condições de internet vão atrapalhar. Obviamente que a aplicação vai estar, provável, se você fez tudo certo, vai estar hospedada em um servidor de boa qualidade, mas mesmo assim você vai ter aí gargalo de rede, tá? Bem, então fazer 3.000 vezes a mesma requisição, o ideal nesse tipo de situação é você utilizar um recurso que a gente utiliza muito no desenvolvimento de software mais profissional, que é o cacheamento. Ou seja, você, além de ter a solução do banco de dados, também tem uma solução de cache. E quando a gente fala em cache, tem um cara que mata pau, que é extremamente conhecido na comunidade de desenvolvimento de software, que é o Redis. Então o Redis é um banco chave-valor que a grande característica dele é que ele não é executado em disco, mas na memória RAM do servidor. Então, se você estudou um pouquinho de computação básica, você sabe que a memória primária, ou seja, a memória RAM, ela é muito mais rápida do que a memória secundária. Ah, mas eu tenho um NVMe M.2 maravilhoso, mas mesmo assim, não dá para ganhar da memória RAM, ela é bem mais rápida. Então, vamos utilizar isso, tá? Então, eu vou fazer aqui a configuração para poder utilizar o Redis, tá? Mato aqui a aplicação. Primeira coisa que eu preciso fazer, como eu estou trabalhando com container, eu vou adicionar aqui no meu container o Redis. Já volto. Aí, então agora além do MongoDB e do MongoExpress lá para dar uma olhada no banco, eu também aqui eu criei um outro serviço chamado Cache, que é basicamente o Redis, né? Então eu fiz uma configuração básica do Redis e aí eu vou pegar aqui e vou executar novamente, vou atualizar aqui o meu Docker, né? Então vocês podem ver aqui o meu Docker está rodando simplesmente o MongoExpress. Eu vou atualizar aqui ele para rodar também o meu Redis. E tá lá. Então agora eu tenho MongoDB, Redis e o MongoExpress aqui também. Se você não sabe utilizar Docker e tal, quer alguma aula sobre isso, tá? Eu já falei sobre Docker aqui no canal, mas deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um materialzinho aí, tá? Bem, eu tenho Redis. Agora é o seguinte, eu tenho que alterar duas coisas. Eu tenho que ter uma forma para conectar no Redis, fazer essa conexão e também alterar aquele controller, né, para verificar, ó, se essa consulta nunca foi feita, ó, recebi aqui, ó, pesquisa os contatos com tal nome, tal página e tal quantidade por página. Se essa consulta nunca foi feita, eu vou cachear ela, ou seja, eu vou adicionar lá no Redis o resultado dessa consulta. Assim, da próxima vez que fizerem essa consulta, ao invés de eu acessar o banco, eu acesso o Redis. Aí você vai falar, mas e se os dados atualizarem? Calma que eu vou mostrar para vocês como passar por cima de todas essas questões. Bem, antes de fazer essas alterações, eu preciso adicionar aqui o pacote do Redis, né, do Node. Então, vou executar aqui yarn add Redis, ele vai adicionar aqui a dependência do Redis. Beleza, adicionado. Agora eu posso fazer as alterações. Então, vou fazer as alterações aqui e já volto. 2 hours later. Bem, voltei aqui. Primeira coisa que eu precisei fazer é criar um script para fazer a conexão com o Redis. Então ele está aqui, né? Lembrando que eu não estou explicando aqui com detalhes o código, mas esse projeto está disponível aí no GitHub. Link na tela, passando novamente. Também vai estar lá na descrição do vídeo. Então aqui ele faz a conexão com o Redis. E aqui nessa conexão é o seguinte, eu já faço uma coisa também no início da conexão, que é dar um flush all. Ou seja, eu apago todas as entradas do Redis. Isso aqui é importante para não manter cache antigo, tá? Já é a primeira tratativa que eu faço para aquela questão de atualização, tá? Então o servidor starta, eu apago todas as entradas ali do cache, tá? Então limpo o cache. Bem, e aí para poder utilizar esse cara, para fazer essa conexão, eu vou lá no script app, que no meu caso é o script que cria a aplicação Express, né? Então, importo aqui para fazer essa conexão. E aí é o seguinte, agora o mais importante é lá no controller, onde eu trato a requisição. Então, o que eu fiz aqui? Cada consulta, o que vai variar? Qual é o nome, né? Qual que é o pedaço do nome que está sendo feita a pesquisa, a quantidade por página e a página, né? Então, qual é a página que ele quer pegar e a quantidade por página. Então, eu crio uma chave. O Redis é basicamente um banco de dados chave-valor. Então, não tem tabela, não tem coleção. Ele fala, para essa chave é tal valor. Para essa chave, armazena tal valor. Para essa chave, armazena tal valor e assim por diante. Então, geralmente, as chaves são strings e o valor é string, número, enfim, booleano. É mais ou menos como funciona lá o local storage, se você já trabalhou lá no front-end com local storage ou session storage, tá? Então, aqui eu crio uma chave que eu chamo de byname, underline, seguido pelo nome da consulta, né, tudo convertido para minúsculo, underline qual é a página, underline a quantidade por página. Então, para cada trio, né, ou seja, a pesquisa nesse nome
para essa página e essa quantidade de página, ele vai gerar uma chave diferente. E eu vou conseguir recuperar esse resultado salvo, né, por essa chave. Então eu crio essa chave, primeiro eu verifico se já existe alguma entrada lá no heads para essa chave. Caso exista, né, ele vai retornar aqui para mim esses contatos já cacheados, tá? Então ele já só guardou aqueles contatos para essa consulta lá no heads. Eu pego e já devolvo na requisição. Então não teve acesso ao banco de dados. Eu só acessei aqui memória RAM, né? Ou seja, eu estou em casa, né? Não acessei o disco ali, o banco de dados, né? Não fiz conexão com o banco. Agora, se não existe, ele vai sobreviver esse if. Então vai cair aqui, faço a consulta no banco de dados e aí a grande jogada é, eu pego o resultado dessa consulta e salvo uma entrada lá no cache com aquela chave que eu criei antes e esse valor aqui, né, esse array de contatos aqui, no caso, convertidos aqui para uma string JSON, né? Peguei o JSON Stringify e salvo lá, porque como eu falei, o heads, né, você vai salvar o valor ou como string, ou como número, ou booleano, salvo engano, ele salva lá. E a grande jogada é isso aqui, ó. Eu criei uma entrada, né, lá no meu .env, né, eu estou utilizando aqui um arquivo de variáveis de ambiente, que o heads tem essa propriedade aqui chamada x, que é o expire, né, expiration time, ou seja, o tempo de expiração. Então, o que eu quero? Eu quero salvar essa entrada e eu quero que ela fique ali no cache por 60 segundos. Então, ele vai pegar esse resultado, vai manter no cache e esse resultado vai ficar lá por 60 segundos. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai que eu tivesse ali um serviço, né, ou alguma outra forma em que vão cadastrar mais contatos no banco de dados. Então, quer dizer, a minha consulta vai ficar desatualizada. Só que aqui no caso ela vai ficar desatualizada, no pior caso, por 60 segundos. Então, lá no front-end, pode ser que o cliente, o usuário, ele receba ali uma lista que não está atualizada ali por enquanto, mas com certeza em algum momento ela vai ser atualizada, tá? E aí, dependendo da sua aplicação, do seu estudo de caso, você pode diminuir esse tempo de vida do cache ou mesmo aumentar, tá? Dependendo do que você está implementando. Então aqui no exemplo, né, 60 segundos, você vai pegar aí e vai configurar de acordo com a sua necessidade, tá? Então aqui ele vai manter isso em cache e aí, obviamente, depois de 60 segundos não vai ter resultado mais, aí ele vai precisar acessar o banco e tudo mais, mas aí começa tudo de novo, tá? Para mostrar o poder dessa implementação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou executar aquele mesmo teste, só que na versão single thread, tá? Então lembra que na single thread, né, voltando aqui, ó, ele tinha regado 1.325 requisições. Vamos rodar de novo, né? Então vou rodar aqui a start, que é a versão single thread, 300 requisições por segundo, durante 10 segundos, 50 resultados por página. Beleza? Então ali já startou. Vamos rodar de novo aqui o nosso teste. E olha só a mágica acontecendo. Ele aguentou tudo. Ele respondeu todas as requisições. Vocês conseguem enxergar como acesso a banco de dados é custoso? E olha que eu estou falando de um cenário onde o banco está na mesma máquina, tá? Tá lá no container Docker. Imagina se fosse lá no Atlas, por exemplo, ou em outro servidor. Agora, já que ele aguentou 3.000 no single thread, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para 500 requisições por segundo e vamos executar o multithread para ver, né? Então lembra que o multithread não tinha aguentado as 500 por segundo, né? Vamos aqui matar ele, né? E vou executar agora o multithread. O multithread está rodando. Aqui novamente 500 requisições por segundo, um período de 10 segundos, 50 contatos por página, uma página só, né? Obviamente. Vamos lá. Olha só. Ele arregou 635 só. Lembra o tanto que ele tinha arregado? Então melhorou bastante, né? Aqui só colocando o cache, né? Bem, então aqui eu já chego à conclusão que, no meu caso, se eu tiver uma máquina igual a minha, né? Ali com aquela configuração que eu mostrei aqui com 12 threads, isso aqui já não dá para aguentar, né? Então, por exemplo, eu vou diminuir aqui para 400 e aí vamos ver se ele aguenta, né? Ó, e aguentou perfeitamente. Então você viu, né, que aplicando essas 3 alterações aqui no código, né, não estou falando nada de infraestrutura, já melhorou bastante e a gente pode aqui ter uma métrica, né, obviamente, nem condições como essas aqui, do que ele aguentaria, tá? Bem, vamos para as considerações finais.
Primeira coisa que tem que ter em mente, tá? Eu estou executando minha aplicação na minha máquina de desenvolvimento. Isso aqui não é um computador, um server, né? Não é uma máquina servidora de aplicações. Então, por exemplo, em uma máquina server, você vai ter processadores como os Xeons, por exemplo, se tiver um Xeon atual, que tem thread pra caramba, né? Tem um clock bacana. Então, assim, tem uma quantidade absurda de threads, aliás, né? Coisas de acima de 20 até 30 e poucas threads. Então, basicamente, o que você precisa ver, né? Por caso você vá fazer essa otimização. Se você for executar numa plataforma que não te ofereça um multithread, então não adianta você implementar, né? Aquele servidor clusterizado lá que não vai adiantar absolutamente nada. Então, o ideal é você buscar ali uma solução de hospedagem, né, de aplicação que te ofereça ali mais de uma thread, né, alguma quantidade de threads para você poder otimizar melhor a sua aplicação. Além disso, lembra do que eu falei antes, aqui são apenas otimizações no código, na própria escrita da sua aplicação. Eu não estou considerando aqui, por exemplo, Kubernetes, entre outras soluções de DevOps que vão ali replicar mais máquinas e tudo mais para poder executar a sua aplicação. Então, na verdade, o ideal é o quê? Você como desenvolvedor, eu estou falando aqui para você como desenvolvedor, eu não sou DevOps. Então você, como desenvolvedor, assim como eu, escrever sua aplicação para aguentar uma quantidade ali maior possível de requisições. E aí a galera do DevOps, a galera da infra, né, também se pegar e se preocupar com as questões de infra ali, né, para poder otimizar aqui a disponibilidade dessa aplicação. Gente, eu não sou nenhum especialista, né, em performance e tudo mais, mas eu fico muito feliz em compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero que isso aqui tenha sido útil para você de alguma forma, né? Eu espero que você repense aí a forma como você vai implementar suas APIs daqui para frente, aplicando, se não todas essas três, né, dicas, mas pelo menos uma ou outra, aí o que for cabível para você, faz os testes, né? Eu não utilizo Artillery, eu utilizo, sei lá, uma outra ferramenta lá, um JMeter, alguma coisa, tudo bem, mas é extremamente importante que você gastar um tempo para fazer esses testes de performance para evitar problemas depois, tudo bem? Então, um grande abraço, continue aprendendo e até mais!